Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Cavalcante, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe e médico regulador do programa de telesaúde. Hoje a gente quer conversar um pouco com vocês sobre a saúde mental na atenção primária e a abordagem da ansiedade, né? Um tema que tem sido muito frequente nas unidades básicas e tem sido solicitado pelos profissionais de atenção básica essa abordagem. E o programa de telesaúde, aqui da FUNESA, governo do estado de Sergipe, resolveu montar essa apresentação aqui para vocês, tá ok? Então, nosso tema vai ser a avaliação da saúde mental na atenção primária à saúde. E a gente tem que entender que a questão da saúde mental, ela passa também por questões culturais, para a gente chegar à difícil definição, não é uma definição fácil de ser feita, né? Do que é um comportamento normal, né? Então, a gente não consegue chegar a essa definição do comportamento normal porque ela envolve muitas questões relacionadas à cultura de uma determinada sociedade. Além disso, ela está também atrelada ao conceito de saúde mental, ela está atrelada ao conceito de resiliência, que é um conceito que a gente usa na saúde pública, que é a capacidade, né, do indivíduo resistir às pressões cotidianas a que todos nós estamos submetidos. Então, a saúde mental é cada vez mais compreendida como conjunto de fatores biológicos, psicológicos e sociais que contribuem para o estado mental do indivíduo e de seu funcionamento no mundo. Segundo a Agência Pública do Canadá, a Agência de Saúde Pública do Canadá, a saúde mental é a habilidade de cada um de nós de sentir, pensar e agir de forma a melhorar nossa capacidade de aproveitar a vida e lidar com os desafios que enfrentamos. É um sentido de bem-estar emocional e espiritual que respeita a importância da cultura, equidade, justiça social, relações interpessoais e dignidade pessoal. Ou seja, a saúde mental realmente ela está nesse complexo, né? Um contínuo que as pessoas vivem, enfrentando seus desafios cotidianos e tendo seus momentos de alegria, né? As suas capacidades, suas possibilidades e os seus desafios. Realizar esse diagnóstico, ele se reveste de muitos estigmas, muitas vezes os profissionais eles acabam adotando uma postura de que abordar a saúde mental é especificamente para os especialistas na área, seja psicólogos, sejam os médicos psiquiatras, né? Então, algumas vezes encontramos resistências dizendo que aquele paciente não é meu, ele deveria ser encaminhado. Ao mesmo tempo, a gente vive no âmbito da atenção primária um certo paradoxo no manejo, que seria o pouco reconhecimento, né, justamente por causa desses estigmas, a própria população tem uma dificuldade, né, de reconhecer esse diagnóstico. Então, os profissionais de saúde, eles passam por esses extremos de pouco reconhecer, pouco fazer o diagnóstico, ao mesmo tempo, a gente tem uma hipermedicalização dessas situações, né? A prescrição de medicamentos, ela acaba sendo desenfreada, e muitas vezes sem o devido análise da produção científica, né, as evidências científicas que a gente chama. Realizar esse diagnóstico, né, ele é cercado de protocolos, né, então são convenções e padronizações que buscam diminuir a subjetividade da observação clínica que sofre influência sociocultural e econômica. Então, há uma tentativa de buscar padronização para se chegar a esse diagnóstico, mas como a gente tem insistido nisso, não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico complexo por conta dos vários fatores que envolvem a saúde mental do indivíduo e as questões culturais que determinam comportamentos, né? Agora, mesmo assim, é importante a gente ter essa busca do diagnóstico para auxiliar a gente no manejo das situações de saúde mental e da organização do sistema de saúde para dar assistência à população que precisa, né? Então, apesar dessas controvérsias, apesar dessas dificuldades, é importante para a gente realizar o cuidado dessas pessoas e organizar o sistema para dar conta dessa necessidade de saúde. Em relação, novamente, ao normal e patológico, em geral, o sofrimento mental é uma linha contínua que vai desde manifestações normais da vida, como a tristeza, até extremos como a anedonia, o desânimo, tentativa de suicídio, que são os extremos aí, mostrando que já foi cruzada a linha, né, entre o normal e o patológico, né? Já pode ser considerado uma patologia que já tem algumas intervenções que profissionais de saúde bem capacitados podem destinar a esses pacientes. Em algum ponto desse caminho, desse contínuo, foi convencionado a divisão entre o normal e o patológico, mas essa linha
turva, não é uma linha fácil de ser determinada. Por que a gente precisa falar de saúde mental na atenção primária? Devido à alta prevalência, né? A prevalência de 10% em todas as 21 regiões do mundo analisadas pelo Global Burden of Disease. No Brasil, a prevalência é de 15,2%, 22,9% de anos vividos em incapacidade no mundo, né? É um indicador que é utilizado na saúde pública, né? E, como a gente já falou anteriormente, a gente tem um mental health gap, que são pessoas com transtorno mental que não têm recebido diagnóstico e tratamento adequado. Então, a gente acaba, além da dificuldade de fazer o diagnóstico, hipermedicalizando esses pacientes. Então, o cuidado em saúde mental na atenção primária ele é fundamental porque aumenta o acesso, promove direitos humanos nesse campo e apresenta bons resultados clínicos, maior disponibilidade e custo-efetividade. Daí a importância da gente ter o acolhimento e o manejo desses casos no âmbito da atenção primária. Na atenção primária, a gente vai realizar o cuidado integral, buscando integrar, né, essa saúde física e mental, ver esse indivíduo como um todo, ver que propostas a equipe de saúde pode fazer para essa pessoa para melhorar o seu cuidado. Um outro aspecto importante da atenção primária para o cuidado do paciente de saúde mental é a longitudinalidade. Então, na atenção primária, a gente acompanha essas pessoas numa linha do tempo, e acompanhando numa linha do tempo, a gente tem a possibilidade, né, de ter um cuidado de mais qualidade, na proximidade da pessoa, do lugar onde ela mora, do lugar onde ela trabalha. Então, é importante as atividades da atenção primária realizar esse acolhimento, contextualizar a realidade familiar e comunitária, que muitas vezes não é possível fazer na atenção secundária, no âmbito dos ambulatórios de especialidades focais. O importantíssimo vínculo que os indivíduos podem ter com a equipe multiprofissional, de ter aqueles profissionais de referência, seja médico, enfermeiro, odontólogo, agente comunitário de saúde, os técnicos de saúde bucal, os técnicos de enfermagem. Então, esse vínculo da pessoa com o indivíduo, ele é extremamente cuidador, né? Ele faz com que a gente tenha uma compreensão melhor do cotidiano dessa pessoa, a gente tem uma compreensão melhor da vida familiar e comunitária dessa pessoa, auxiliando nos projetos terapêuticos para que essa pessoa recupere a sua autonomia, que ela consiga seguir a vida desenvolvendo seu potencial. Além do papel de coordenação do cuidado, da atenção primária, com o suporte da atenção secundária e terciária. Então, são muito bem-vindas estratégias de apoio matricial, né? A gente está aí com as equipes de EMULTI, que é esse retorno do NASCE, que podem apoiar as equipes nesse cuidado das pessoas e comunidades, né? É muito importante se a gente conseguisse construir essa relação com a atenção secundária, para que a gente pudesse ter também apoio matricial, estratégias de interconsulta, como a gente tem observado aqui em Sergipe, com o projeto Telenordeste. Então, sempre lembrando que a coordenação desse cuidado, acionando a atenção secundária, acionando essas outras ferramentas de cuidado, essa coordenação é papel da atenção primária, é papel das equipes de atenção primária, tá? Algumas outras informações: cerca de 75% dos transtornos mentais diagnosticados na vida adulta se iniciam antes dos 24 anos. As raízes desses transtornos, na sua maioria, estão na infância, podendo o ambiente ser fator agravante ou protetor, dependendo do ambiente onde essa criança esteja vivendo. Nós vamos ter fatores que vão piorar esses problemas ou protegê-las desses problemas. Algumas patologias têm fortes associações familiares, com a carga genética interferindo, né, nas patologias. Principalmente os transtornos mentais menos prevalentes, como esquizofrenia e transtorno bipolar, estes são transtornos mais herdáveis. E os mais prevalentes, como depressão e ansiedade, são menos herdáveis, então eles são mais suscetíveis ao ambiente onde a pessoa vive, e a resiliência que a pessoa tem, e toda aquela complexidade que a gente falou no início da aula, tá? Então, ou seja, é um fenômeno bastante complexo que precisa, que isso transforma a atenção primária ainda no locus principal de acolhimento dessas questões, porque está mais próximo do indivíduo, da sua família e da sua comunidade. E como essas queixas chegam na atenção primária? Elas chegam através de sintomas físicos, como taquicardia, tontura, falta de ar, tensão, dores musculares,
que frequentemente acompanham as síndromes ansiosas e depressivas. Um terço dos sintomas sem causa orgânica definida representam somatizações agudas a estresses emocionais e sofrimento específico. Daí a importância, né, do diálogo com o profissional e um profissional capacitado que consiga melhor definir, apesar das dificuldades que a gente viu aqui no início da aula, mas é importante a abordagem profissional para identificar aquele momento que é necessária alguma outra intervenção, né, ultrapassa aquela ansiedade ou aquela tristeza que seria esperado para um determinado cenário. Focar exaustivamente na exclusão de causas orgânicas pode levar a exames e encaminhamentos desnecessários e, se você não tiver um profissional bem capacitado, ele pode realizar vários exames e encaminhamentos necessários, se ele estiver bem capacitado, seguro do que ele está fazendo, ele pode realizar o manejo no âmbito da atenção primária. Trata-se de adotar uma praxis clínica mais complexa, capaz de considerar as possibilidades biológicas e psicossociais em paralelo. É um método que a gente chama de método clínico centrado na pessoa, que vai considerar toda a experiência do doente com a doença, né, o que é que significa para ele, vai reforçar a relação com essa pessoa, então a relação profissional-pessoa ela é ampliada, vai buscar entender o seu contexto e vai elaborar projetos terapêuticos com papel tanto para a pessoa como para o profissional de saúde. Então, basicamente, resumidamente, esse seria o método clínico centrado na pessoa. Na avaliação de saúde mental na atenção primária, não existe uma estrutura ou duração de tempo de consultas definidos, é preciso uma organização da equipe que considere essa questão, né? A gente não vai ter um tempo específico para isso, tem pacientes que vão demandar muito mais tempo, tem pacientes que a gente já acompanha, né, longitudinalmente, por um tempo que a gente coloca um projeto terapêutico mais de longo prazo e vai acompanhando essas pessoas numa determinada linha do tempo devido à cronicidade dos seus sintomas. Então, a organização da equipe deve considerar o cuidado do paciente em saúde mental, mas considerar que não vai haver uma estrutura e tempo tão definidos, tão amarrados, né? Então, como eu estava colocando, utilizar a longitudinalidade e o vínculo vai ser muito importante para essa pessoa, colocar ela dentro de um projeto terapêutico, né? Realizar esse vínculo, colocar-se como recurso, recurso desse paciente no seu cuidado. Então, esse é um papel do profissional de saúde. A presença do acompanhante é muito importante, logicamente, não todas as vezes, mas envolver, né, a família no cuidado vai ser, para esse paciente, um fator de melhoria, né? Compreender, para que todos compreendam a patologia, todos compreendam o que pode piorar sintomas, melhorar sintomas. É claro que a gente vai ter aqueles momentos sozinhos, a gente vai ter aqueles momentos que a gente vai priorizar, né, a relação médico-pessoa, considerando todos os aspectos de sigilo que envolvem o profissional de saúde, mas envolver a família nesse cuidado, envolver as pessoas próximas, as pessoas que gostam daquela pessoa, que cuidam daquela pessoa no processo, faz parte do projeto terapêutico. E também deixar a pessoa falar livremente e observar a linguagem não verbal. Então, à medida que o profissional vai adquirindo essas ferramentas de cuidado na APS, ele vai melhorando a capacidade dele de entender essas linguagens verbais e não verbais, e que isso seja uma ferramenta de cuidado para essa pessoa que está em sofrimento. Então, a gente vai explorar questões como identificar os sintomas e o impacto na vida do paciente, identificar riscos, exposição à violência, agressividade, suicídio, etc. Investigar doenças orgânicas, como tireoidopatia, tumor, delírio, demência, quando houver uma suspeita clínica. Então, como a gente colocou, esse não deve ser um foco de tentar afastar todas as causas orgânicas possíveis, mas confiar na epidemiologia clínica, na anamnese, no exame físico, e quando houver suspeito, solicitar os exames, sempre observando as evidências científicas, né? Investigar o uso de substâncias, sejam medicamentos, drogas lícitas e ilícitas, e avaliar a rede desse paciente, né? Se existe uma família nessa rede de apoio, se existem amigos, se existem vizinhos, quais são os recursos comunitários,
Cada pessoa vai ter o seu projeto terapêutico de acordo com as possibilidades de sua rede, da sua autonomia, enfim. É uma análise individualizada que os profissionais de saúde têm que fazer. Em relação ao estado mental dessa pessoa, a gente vai observar a aparência e o comportamento, se existe uma aparência de autocuidado, qual é a forma de interação, os comportamentos motores, né, os movimentos que essa pessoa faz, o discurso, a quantidade, velocidade, volume, o tom, a coerência, o humor e o afeto, descrito pelo próprio paciente, a percepção do profissional sobre o humor do paciente, o curso de pensamento, como o pensamento flui, com velocidade, ritmo, a forma de pensamento, a estrutura, se as ideias estão associadas, o conteúdo do pensamento, os temas predominantes, as alterações de senso de percepção, como a presença de alucinações, e o juízo crítico, o profissional de saúde vai ser capaz, junto com o paciente, de analisar a presença de delírios, reconhecimento de consequência das ações. Então, no cuidado em saúde mental na atenção primária, nós precisamos também, enquanto profissionais, ter cuidado com nossos preconceitos e estigmas, né? Não só os nossos, mas como da equipe, da própria comunidade, para que esses preconceitos e estigmas não fechem as portas do cuidado para estas pessoas. Como eu tenho colocado, importantíssimo o apoio matricial, havendo a possibilidade, seja da atenção secundária, seja das EMULT, né? As equipes anteriormente chamadas de NASCE, matriciamento da atenção secundária, teleconsultas como o Telenordeste, as contrarreferências, que é algo que a gente precisa investir mais no nosso sistema único de saúde, que a gente consiga encaminhar o paciente com uma história passível de ser analisada pelo profissional da atenção secundária, que a gente receba o retorno com a contribuição desse profissional para o cuidado da pessoa. Os cuidados comunitários, como grupos, atividades voltadas para os portadores, utilizando sempre o que a gente chama na medicina de família e comunidade de competência cultural, grupos de geração de emprego e renda, lembrando que a situação social também é um fator que afeta a saúde mental. A baixa renda é tanto causa como consequência de problemas de saúde mental, e a equipe precisa se preparar para realizar uma psicoeducação. Então, orientação, educação, direcionada tanto para a pessoa em adoecimento mental, como para os seus familiares ou cuidadores, sobre a doença, sobre o transtorno, sobre o seu tratamento e sobre o prognóstico. Um pouquinho de água. Agora, focando o nosso diálogo nos transtornos de ansiedade. Então, a ansiedade é um sinal de alerta, pode provocar sintomas físicos, pensamentos catastróficos ou mudanças no comportamento. Em geral, é desencadeada por alguma ameaça física, moral ou de insucesso pessoal. Mas é importante a gente frisar que um certo grau de ansiedade é esperado e até adaptativo às situações de estresse, né? Então, às vezes a ansiedade amplia as nossas possibilidades de ação, né? Você fica preocupado com uma determinada situação e pode utilizar isso como um fator de ampliação da própria criatividade, da própria energia que você despende ante um determinado problema. Mas isso até um certo grau, né? Ele pode atingir fatores que trazem mais prejuízo do que benefício para essa pessoa. Ou seja, vai se tornar patológico quando essa ansiedade se tornar desproporcional. Os sintomas de ansiedade podem ocorrer secundariamente ao uso de drogas, em situações de abstinência de substâncias ou ainda em associação com doenças clínicas ou outros transtornos mentais, como transtornos psicóticos e transtornos do humor. No entanto, também podem ser uma manifestação primária ou principal dentro dos quadros chamados de transtorno de ansiedade. A gente não tem estudos no Brasil de abrangência nacional que a gente consiga determinar com clareza a prevalência da ansiedade na nossa sociedade. Empiricamente, conversando com profissionais do programa Mais Médicos, com estudantes de medicina na rede, dentro do internato de medicina da Universidade Federal de Sergipe, a gente observa um aumento da prevalência, uma prevalência considerável na assistência da atenção primária. Eu acredito que os profissionais de atenção primária têm essa impressão, né, de a gente ter um aumento da ansiedade. Nós acabamos de sair de um período
de pandemia muito importante, nós temos todas as nossas questões sociais para resolver, né? Então, a gente tem percebido realmente um aumento da prevalência. O que nós temos é um estudo de base comunitária na região metropolitana de São Paulo, que revelou uma prevalência ao longo da vida de 28,1 e de 19,9 em um período de 12 meses, com mais da metade dos casos iniciando antes dos 13 anos de idade. Então, bem cedo, a gente já tendo situações, né, que tornam crianças e adolescentes ansiosos e que vão se tornar adultos ansiosos se não houver uma abordagem dessa situação. Existe, né, esse paradoxo, um subdiagnóstico, mas uma auto-utilização dos serviços através de consultas, exames e prescrição de medicamentos. Os transtornos de ansiedade estão associados a importantes custos econômicos e sociais diretos e indiretos, e estão relacionados com as comorbidades clínicas, morbidade, mortalidade cardiovasculares e mortalidade por todas as causas. Daí a importância da gente ter um manejo adequado. Quanto à etiopatogenia da ansiedade, a ansiedade deriva de resultados de alterações no desenvolvimento, com início na infância precoce, a partir de modificações estruturais e funcionais do cérebro, que ocorrem como resultado de uma série complexas de relações entre genes e ambiente. O transtorno de ansiedade na infância pode preceder tanto um transtorno de ansiedade na vida adulta, quanto outras doenças psiquiátricas, como depressão e o abuso de álcool. A gente vai considerar nessa etiopatogenia questões genéticas, baixa escolaridade também está dentro desse cenário, fatores agressores na infância, como abuso, maus tratos e negligências, e os eventos negativos na vida. Para os profissionais de saúde, como é que a gente vai realizar rastreamento e detecção de casos? Então, pessoas com sintomas somáticos, sem causas orgânicas, né, aqueles hiperutilizadores, aqueles sintomas que a gente não identifica uma causa aparente, são pessoas passíveis de rastreio em relação à saúde mental e à ansiedade. Pessoa caracterizada como ansiosa pelo médico, por parentes ou pela própria pessoa, submetidos a estresse importante. Os hiperutilizadores, como eu coloquei aqui, aquelas pessoas que frequentam bastante as unidades básicas, muitas vezes com sintomas diferentes, né, sintomas que vão se alternando, e crianças com reações desproporcionais, a saída dos pais nos trabalhos, a realizar trabalho na escola. Então, neste momento do rastreamento e detecção de casos, a escola é um grande parceiro, né? Não só, a gente visita a escola não só no programa Saúde da Escola, mas no diálogo com os professores, que a gente tem uma linha direta, né, que essas crianças possam ser encaminhadas para avaliação dos profissionais de saúde, à medida que o professor, na sua experiência, na sua formação, ele consiga identificar questões relacionadas à saúde mental e também à ansiedade. Algumas perguntas de rastreamento para casos de ansiedade. Então, são 5 perguntas e uma sexta que a gente adiciona no caso, para a gente buscar a identificação de algum sintoma depressivo. Então, as perguntas são as seguintes. Você teve alguma crise ou ataque de ansiedade em que de uma hora para outra se sentiu muito assustado, ansioso, desconfortável? Você diria que está com nervos à flor da pele, muito preocupado e ansioso com tudo ou no limite? Você diria que ficar desconfortável e ansioso perto de outras pessoas é um problema para você? Nestes últimos meses, você vem tendo sonhos ou pesadelos repetidos sobre uma situação traumática da vida, pensamentos repetidos e teve flashbacks? Isto é, sentiu como se estivesse ocorrendo novamente? Você tem manias ou rituais de checar ou verificar coisas, contar, limpar, organizar? Se sim, essas manias incomodam você e tomam ao menos 1 hora do seu dia? E a pergunta adicional sobre sintomas depressivos. Você teve algum período que durou mais de uma semana em que perdeu o interesse pela maioria das coisas, como trabalho, atividade de lazer, ou outras que normalmente gostava de fazer? A sensibilidade desse teste é de 92% a 96% e a especificidade de 57% a 82% para a detecção dos transtornos de ansiedade na atenção primária. Se essa pessoa responder sim para qualquer pergunta, a gente vai atrás, a gente vai perguntar se há alguma condição clínica do diagnóstico diferencial que pode explicar os sintomas, se há alguma causa orgânica, se há alguma outra doença que pode justificar esses sintomas. Se essa resposta for sim, a gente vai tratar a condição clínica que a gente identificou e reavaliar a persistência ou não de sintomas de ansiedade após o tratamento.
Se a gente não encontrar uma situação, uma condição clínica no diagnóstico diferencial que possa explicar esses sintomas, a gente vai questionar se eles podem ser explicados pelo uso de algum medicamento, ou abuso de substância ou síndrome de abstinência. Se sim, a gente vai reavaliar a necessidade desses medicamentos, tratar o abuso de substância, dessa substância ou da abstinência e reavaliar posteriormente a persistência ou não desses sintomas ansiosos. Se não há nenhuma condição clínica e não pode ser explicado por medicamentos ou abuso de substâncias, aí a gente vai checar algumas características, né, para ver se a gente identifica alguns dos transtornos de ansiedade mais especificamente. Então, a gente vai tentar identificar medo, constrangimento em situações sociais ou de desempenho, para ver se essa pessoa tem critério de transtorno de ansiedade social. Se o medo for despertado por objetos ou situações, checar se há alguma fobia específica. Ansiedade intensa, com preocupações excessivas, inquietude, com problemas da vida cotidiana, né? Uma ansiedade que fica ali o tempo inteiro com aquela pessoa. A gente vai checar os critérios de transtorno de ansiedade generalizada. Se existem obsessões ou compulsões, checar os critérios para TOC, né? Transtorno de obsessivo compulsivo. Se a pessoa vivenciou algum trauma grave, fica revivendo esse trauma com hipervigilância e esquiva, a gente vai checar critérios para transtorno de estresse agudo ou estresse pós-traumático. E se os ataques são súbitos, né? Ataque de ansiedade súbito, com medo de outros episódios, checar critérios de transtorno de pânico. Na nossa pergunta para fazer a checagem de sintomas depressivos, né? Nas últimas semanas sentiu-se para baixo, deprimido, sem esperança, com pouco interesse ou prazer pelas coisas que gosta de fazer, considerar ansiedade com a depressão associada. Quanto ao diagnóstico diferencial, a gente vai ter que fazer uma checagem da situação cardiovascular desse paciente, eletrocardiograma especialmente para pacientes maiores de 40 anos com palpitações odotoráxicas. A gente vai checar a parte pulmonar desse paciente, buscando sintomas de asma, de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente pode buscar teste de função pulmonar, radiografia de tórax. A parte endócrina desse paciente, disfunção da tireoide, né? Hipoglicemia, menopausa, doença de Cushing, insulinoma. Então, nós vamos buscar diagnosticar isso através de exames, como avaliação da tireoide, avaliação da glicemia, os eletrólitos desse paciente. Hematológico, na condição médica hematológica, a gente pode solicitar um hemograma para buscar se existe alguma possibilidade de anemia. Neurológica, epilepsia, encefalopatia, tremor essencial, né? Pode solicitar um eletroencefalograma, ressonância magnética, compartilhadamente com atenção secundária. Abuso ou dependência de substância, pode solicitar exame toxicológico da urina, e então caprichar na nossa anamnese para checar essas questões. Existem alguns medicamentos que também podem provocar ansiedade, como corticoide, anticonvulsivante, alguns antimicrobianos, como as cefalosporinas, broncodilatadores, tiroxinas e vários outros medicamentos que podem trazer transtornos de ansiedade. Por isso que a prescrição deve ser feita por um médico e ter a longitudinalidade da atenção primária para acompanhar os efeitos de medicamentos que essa pessoa possa estar utilizando. O diagnóstico, observar que os transtornos podem ser concomitantes, a pessoa pode ter fobia mais ansiedade social, considerar a intensidade, a duração, a frequência dos sintomas ansiosos, o contexto de aparecimento e como afeta a vida da pessoa, avaliar comorbidades, como transtorno de humor, depressão, abuso de álcool ou dor crônica, e perguntar diretamente para a pessoa se há algum risco de suicídio, né? Então, os profissionais sabem que a gente precisa avaliar o risco de suicídio com esses pacientes, perguntando diretamente se existe algum tipo de ideação, se existe algum tipo de planejamento, né? E buscar junto com ele o cuidado, seja medicamentoso, seja psicoterapêutico, utilizando as possibilidades que a gente tem no âmbito da atenção primária para proteger a vida dessa pessoa, né? De todas as pessoas. Então, as abordagens terapêuticas, a gente vai passar por medidas não farmacológicas, como exercício físico, uma boa higiene do sono, estratégias para reduzir o estresse, como a meditação, todas elas são medidas não farmacológicas muito importantes de serem abordadas com a pessoa portadora de ansiedade.
havendo acesso, né, buscar a psicoterapia e o profissional médico vai identificar a necessidade de psicofármacos, né, se algum medicamento vai ajudar aquele paciente nessa situação. E muitas vezes, para algumas patologias, está indicada a terapia combinada, né, tanto os medicamentos como a psicoterapia, para essas pessoas recuperarem a sua autonomia, né, recuperarem, né, a sua saúde mental, recuperar o seu andar à vida. Muito importante para as equipes, a psicoeducação, então, informar tanto a pessoa como ao seu entorno, né, seus pacientes, cuidadores, aquelas pessoas mais próximas, sobre a doença e sobre o seu manejo. A pessoa precisa entender o que se passa e como tratar, isso vai trazendo um empoderamento para ela, vai aumentando a sua resiliência, a sua forma de lidar com sua patologia, abordar o que é que motiva essa pessoa a realizar o tratamento, quais são as expectativas acerca do tratamento e qual é o papel da pessoa nesse processo, né? Então, quando a gente fala de método clínico centrado na pessoa, quando a gente fala da atenção primária, existe um papel para os profissionais e existe um papel para a pessoa na recuperação da sua autonomia, no seu próprio cuidado, no seu autocuidado. Listar os aspectos negativos relacionados com a ansiedade, os aspectos positivos de estar livre de sintomas ansiosos, mapear barreiras ao tratamento e elaborar um plano de como ultrapassar. Pessoas com fobias, por exemplo, a gente vai elaborar com o paciente uma lista das situações temidas, classificando da menor para maior e buscar o enfrentamento da menor para maior, né? A gente vai alertar que os pensamentos de catástrofe surgirão, o que a gente costuma dizer que assim, é como se a pessoa disparasse um alarme, né, de muito perigo em situações que nem sempre trazem esse perigo inteiro. Então, se ela enfrentar esse problema, sempre do menor para maior, é como se a gente fosse desativando esses alarmes, né, esses medos que podem surgir, muitas vezes medos ilógicos, né? Então, a gente vai ter que exercitar a lógica para reduzir essa ameaça, né? E a cada enfrentamento, o alarme vai desligando e a pessoa vai recuperando a sua capacidade de andar a vida sem essas fobias, sem esses medos exacerbados. Pessoas com pensamentos negativos, questione a fundamentação lógica dos pensamentos catastróficos, ajude a pessoa a trazer a lógica para os pensamentos. Por exemplo, pensamento de morte nas crises de pânico, questionar se alguma vez eles não foram passageiros, né? Se esse pensamento de morte não passou, é lógico que vai ter passado, né? Porque você está conversando ali com a pessoa na sua frente. Não tente afastar os pensamentos negativos, o segredo é entendê-los e não dar importância a eles. E se o paciente não der importância a esses pensamentos negativos, eles desaparecem ao longo do tempo. Um manejo de longo prazo, daí a longitudinalidade da atenção primária é importante, a gente vai manejando junto com esse paciente e ele vai melhorando do quadro. Sintomas físicos e ataques ansiosos, a gente pode ensinar a respiração diafragmática para esse paciente, utilizar o diafragma para a respiração, fazer respirações mais profundas. Eu entendo que a meditação também é uma ferramenta importante para esses pacientes. A ansiedade é uma emoção normal que todos sentem, entender que ele não está sozinho nessa. As pessoas sentem ansiedade, alguns mais e outras menos, né? A ansiedade, como a gente colocou no início, tem um papel na adaptação. Perceber que o sinal de alerta disparou, mas que não há nenhum incêndio, né? Então, naquele momento do ataque, tentar recuperar a respiração e perceber que o alerta fez esse disparo, mas não existe nenhuma ameaça imediata àquela pessoa. Bom, visitando um profissional de saúde, um profissional médico, ele pode optar por iniciar medicações, e a gente vai ter que informar o paciente sobre o tempo de início da ação dos medicamentos. Os antidepressivos costumam demorar 1 mês para ter sua ação terapêutica, não é uma ação imediata, né? Então, muitos pacientes, às vezes, abandonam a terapêutica no seu início por achar que não estão tendo resultado, mas o profissional precisa alertar, né, que o início do efeito terapêutico mesmo de alguns medicamentos demora, não é imediato. Né? Importantíssimo também para evitar a não adesão das pessoas a informar sobre os possíveis efeitos colaterais, como a possibilidade de retardo da ejaculação, diminuição da libido com os antidepressivos e sonolência com os benzodiazepínicos, que são os medicamentos mais prescritos, né, como Rivotril, né, que é o clonazepam,
diazepam, alprazolam, são alguns medicamentos que são muito utilizados e que a gente precisa sempre orientar, tanto sobre os efeitos colaterais, como a possibilidade de dependência. Lembrar que, na grande maioria das vezes, eles são utilizados como coadjuvantes, eles precisam ser retirados depois de um tempo. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa prescrição, porque tem muitas pessoas, quem trabalha na atenção primária sabe, tem muitas pessoas que já estão com a dependência desse tipo de medicamento, né? Reforçar com as pessoas que esses medicamentos não podem ser descontinuados de forma abrupta, eles precisam ser, a gente precisa realizar o que a gente chama de desmame, né? Então, depois de um determinado período que a gente considera terapêutico, a gente vai reduzindo a dose paulatinamente, porque descontinuar de forma abrupta pode tanto provocar recaídas, né, como ampliar esses sintomas, informar que a duração do tratamento adequado deve levar pelo menos um ano, e informar que os medicamentos funcionam, que os benzodiazepínicos podem provocar dependência, mas que os antidepressivos não. Algumas outras intervenções, as psicoterapias, as terapias grupais são muito bem-vindas no âmbito da atenção primária e em outros âmbitos também. A realização de grupos para esse cuidado coletivo, eles têm efeitos importantes. Mudança no estilo de vida, essa parte também é fundamental. Mais atividade física, mais comida saudável, combate ao tabagismo e redução da cafeína, né, que também é um fator que nós consideramos ansiogênico, né, provoca ansiedade, e os medicamentos, como a gente colocou aqui, sempre com a orientação de um profissional médico. E é isso, pessoal. A atenção básica, né, ela tem os profissionais de saúde que estão nessa unidade para acolher essas necessidades. Cuidar da saúde mental é uma prioridade. Você pode procurar um profissional de saúde que ele poderá dar essas orientações e elaborar com você um projeto terapêutico, porque a saúde mental realmente é uma prioridade, faz parte desse cuidado integral que nós precisamos ter, né? Cada um consigo e em comunidade também, um apoiando o outro, e com um profissional de saúde também sendo um recurso do cuidado das pessoas, sempre defendendo a vida das pessoas, sempre buscando aí que o SUS cumpra o seu papel de cuidar e defender a vida. Tá? Muito obrigado, agradeço a mais essa oportunidade.